Clínica da Alma pronto para você e abençoar a sua vida, abençoar o seu coração, trazendo edificação e conhecimento da palavra de Deus. E Deus, Ele usa quem Ele quer e sabe quem Ele escolheu para te abençoar hoje. Claro, esses pastores lindos, maravilhosos que nós temos. E aqui eu já começo a escalação desse time com o nosso querido pastor Rogério Goulart. Grande Sérgio. Pastor Rogério, firme? Firme e forte. É então uma alegria tá bom. poder estar aqui junto novamente, né? Amém. E combinandinho com o pastor Rogério Goulart, de novo, outra vez novamente, meu querido pastor Rogerinho também. Pastor, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Obrigado, Serginho. Já é assim, cada dia, dois dos três. Como a gente não se comunica, né? O que você vai com o que hoje? Aí a gente fica livre, aí dá isso. Aí tá certo. Rogerinho, é uma alegria tê-lo aqui novamente. Obrigado, Serginho. E o meu amigo, pastor Voz de Trovão, meu queridão, pastor Ademar Guerra, foi lá no salão, deu um tapa também, tá bonito, cavanhaque. Deu uma geral, né? Isso. Eu desejo um bom dia para você e um bom dia para os nossos telespectadores. Muito bem. Sejam... E já desejando um bom dia, já abençoando o dia dos nossos telespectadores, pastor Guerra, quero te convidar, né, a ler para a gente, né? O tema de hoje é como lidar com as críticas. Sim. E que o senhor nos leve ao texto base de hoje. Nós temos aqui em Números 12, que fala assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era um varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, dentro dessa área de crítica hoje, nós queremos falar sobre a questão da humildade. Porque tem um lado da humildade, né? E Moisés era manso, era humilde, né? Como foi colocado aqui, recebeu a crítica. Só que era um homem de Deus e sabia trabalhar com essas coisas dentro dele. E deixou que Deus é que tomasse essa posição. E muitas vezes nós precisamos de ser mansos e humildes de coração. É aí que nós vamos conseguir lidar, né, com o que nós vamos falar aqui toda semana, que é sobre crítica. Não é? Você saber lidar com isso. Não é? Muitas vezes nós deparamos com pessoas que são críticas e muitas vezes bem perversas em cima da crítica. Pessoas que pegam pesado. E tem a crítica também construtiva, aquela que vem para te ajudar. Agora eu tenho que ser humilde para saber receber isso, não é? Para saber lidar com isso e administrar essa crítica que vem, né, em cima da gente. Então, nós vamos falar sobre isso, sobre a área humildade. E esse texto mostra que Moisés era manso e humilde diante daquilo que foi levantado para a vida dele, até para destruir e derrubar, né? E da família, tá? Que foram irmãos, né? Nós vimos assim, dentro da própria família, né, que muitas vezes as críticas são levantadas e nós precisamos de administrar isso aí para a estima não ir lá embaixo. Né? Pastores, agora, por exemplo, eu tenho uma maneira de pensar, de ver essa questão das críticas, da seguinte forma: crítica construtiva, crítica positiva. Eu acho que isso é um negócio meio paradoxal, meio antagônico. Porque crítica é crítica. Agora, orientação, aí pode ser positiva. Como que vocês veem isso, essa condição da crítica, entre as positivas? Ô, Serginho, a gente tomou como base para falar a respeito da crítica aquele incidente com Arão, Miriam e Moisés, quando eles estavam no meio do deserto, né? Então, a gente vai entender que no decorrer da história, Arão e Miriam, eles se colocam diante de uma situação, viram que Moisés tinha feito alguma coisa que eles não gostaram e, em cima daquela situação, eles não confrontaram diretamente a situação com Moisés, mas levantaram uma outra coisa,
É porque, né, o texto, quando ele começa, e o Guerra leu, né, que Moisés tinha casado com uma mulher cuxita, uma mulher fora do arraial. Mas eles não pegaram isso e chegaram com essa realidade e confrontaram Moisés. Eles vieram com uma outra situação, questionando o ministério profético de Moisés. Sim. Né? Então, essa é uma situação, e como Deus viu isso, como Moisés se posicionou diante dessa situação, porque muitas vezes você pensa assim, mas qual é a crítica aí? Qual é o fundamento? Né? Exatamente. Por que estão usando, né, esse texto? Na realidade, o que eles fizeram, tanto Arão quanto Miriam, é entender que Moisés tinha tomado uma atitude errada. Mas não foram exatamente naquele foco, que era questionar Moisés pela situação que ele fez. Então eles tentaram comer pelas beiradas, né? E aí tem a ver com a situação. Muitas vezes a crítica, ela vai ser uma crítica, no caso, quando ela aponta algo, né, que não está correto, e ela mostra uma direção. Eu entendo aquilo que você colocou, crítica construtiva ou não. Na realidade, crítica é crítica. Crítica é crítica, exatamente. Não é? O fato desse A questão é, como eu vou usar essa crítica? Eu vou receber essa crítica e vou crescer em função daquela crítica, ou eu vou deixar que essa crítica me derrube? É exatamente por isso que eu penso, porque as pessoas às vezes vão nessa daí de, olha, a minha crítica ela é construtiva, mas na verdade ela quer mostrar para o outro Isso. que está errado e Isso. quer se sobressair. É isso. Aí é diferente. O Aí porque você mata, Isso. aí é aquela perversidade que o Guerra se referiu, né? Porque aí, na realidade, o intuito é justamente dizer, olha, se eu estivesse no teu lugar, eu faria muito faria melhor. diferente. Faria muito melhor, né? Sim. Então, e é importante a gente salientar que nós estamos hoje abordando esse aspecto da humildade. Você receber essa questão como uma crítica e você entender que você está sendo edificado para você melhorar. Agora, uma outra coisa é nós entendemos e fazemos uma diferenciação entre a crítica e murmuração. Você vê que, por exemplo, o povo, e principalmente o misto de gente que saiu junto do populacho, quer dizer, eles insuflavam os demais através do que? Da murmuração. É uma crítica? Ela é. Só que ela chega num nível de murmurar o quê? Bom era lá no Egito, pelo menos lá nós Isso é o tínhamos que, isso, por exemplo, contemporaneamente, né, Rogério, é a famosa, por exemplo, nas empresas, nos lugares aí, a rádio peão. A rádio peão, exatamente. Critica-se uma decisão de uma diretoria, de uma liderança, mas sempre pelos corredores, um inflamando o outro, um persuadindo o outro, Exato. normalmente contra uma ordem, uma E postura. dependendo do nível de empresa, chama-se rádio corredor, né? Não é peão, mas já foi, já evoluiu, né? Rádio corredor. É o pote de cima. Isso. Já tiraram o cavalo, né? Acabou o peão. Então, isso é uma coisa importante nós entendermos e salientarmos essa questão da crítica. E eu concordo com o seu posicionamento de que, na realidade, crítica sempre vai ser crítica, né? Agora, como você falou, uma orientação, ela é diferenciada. Mas eu percebo que depende muito da pessoa, como que ela recebe a questão, ou seja, se ela absorve essa crítica de uma forma tão forte, porque ela tem situações não resolvidas na sua vida, no seu interior, ou seja, na sua identidade, ou tem uma baixa autoestima, ou seja, uma orientação ou de uma forma mais enfática, a pessoa pode receber como uma crítica, muitas vezes até destrutiva. Como um peso. Mas peso violento. O próprio Moisés recebeu do sogro uma crítica, Exato. que ele estava atendendo aquele povo todo. Pois é, mas aí eu acho que eu já olho pelo lado da Não, orientação. mas ele orientou depois. Olha, você está fazendo errado. Peraí. Ponto. Ele Agora, começou- a partir daqui, por que você não faz Vamos isso? ver os canais aí. Primeiro ele criticou. Ele falou, olha, você está errado, você está atendendo um povo todo, você está cansando. Depois ele orientou e ele recebeu orientação. São dois canais aí. Um primeiro ele criticou, olha Moisés, você está agindo dessa forma e tudo. Se Moisés falar assim, não estou nem aí, é problema meu, eu resolvo isso, deixa por mim, não. Ele sentou, ouviu, falou, tá. Que normalmente o que acontece?
quando a pessoa critica uma coisa, ele tem que ter uma solução para aquilo também. Você entendeu? Se ele está criticando, então ele tem uma saída para a pessoa. E Jetro tinha uma saída para Moisés. Ele falou, não, vamos dividir assim, assim, então tá bom. Eu aceito e vou fazer. Então, muitas vezes a pessoa vai, faz a crítica e não tem a orientação para dar. Aí, para mim, que está o erro. Só apresenta o problema, mas não apresenta uma solução. Uma solução. Uma Isso. companhia. Você entendeu? Aí que eu vejo que a pessoa tem que ter uma orientação. Uma coisa interessante nesse exemplo que Guerra voltou lá na relação de Jetro com Moisés, que mostra exatamente aquilo que a gente está querendo ressaltar, principalmente hoje, a questão da humildade. Moisés era um homem, e a gente vai ver isso nos textos, e a gente já vê em outros textos, que Deus falava com ele face a face. Então, Moisés poderia muito bem ter virado e falado assim, mas Deus que fala comigo face a face não mandou eu fazer, não falou nada. Então eu vou continuar fazendo isso porque Deus não falou. E aí, de repente, ele foi o quê? Ele foi humilde. Falou assim, Deus não falou, mas ele pode estar usando Jetro. Então ele pode ter falado com Jetro. Ele pode ter usado a experiência de Jetro. Peraí, experiência, a idade, exatamente, a posição. E isso só faz quem é humilde. Então, aí falando então do perfil, vamos dizer assim, do receptor dessas críticas, por exemplo, no caso ali Moisés, era alguém que estava sendo treinado a ouvir direções, ouvir orientações. Exatamente. E até mesmo críticas. Claro. Então, quando o Rogério fala sobre a humildade, então, uma maneira importante, ou talvez a básica, assim, para se lidar com a crítica, é a humildade. Humildade. Né? E exatamente essa perspectiva é que a gente vira e mexe, nós estamos enfatizando aqui no programa essa questão a respeito da nossa identidade, quem nós somos, e o nosso valor aos olhos de Deus e, consequentemente, aos olhos das pessoas, mas principalmente aos olhos de Deus. Então, quando eu sei exatamente quem eu sou e o nível de relacionamento, né, que eu tenho com o Senhor, então eu sei, ou pelo menos a gente aprende a gente filtrar essas críticas, a gente avaliar. Né? Porque buscar de Deus, o Senhor está usando os lábios dessa pessoa para me alertar, abrir os meus olhos a respeito disso, que eu não estou enxergando. Né? Ou é o inimigo que está usando essa pessoa para tentar me desanimar, me desestimular, ou mesmo me tirar do foco que o Senhor quer que eu tenha. Porque quando aqui o Rogério falou a respeito de Miriam, verdadeiramente ela não estava criticando, mas ela estava afrontando o chamado de Moisés a respeito do nível de intimidade que ele tinha com Deus. Então, ela queria alcançar um objetivo usando outros subterfúgios. Exatamente, tanto é que ela foi tão forte, ou seja, que ela afrontou o Senhor. E aí veio sobre o corpo dela a lepra, que foi a consequência dela ter questionado. Não é? E posteriormente, consequências piores. Consequências piores, ou seja, então assim, o Senhor foi muito claro, olha, com ele eu falo face a face, agora com os outros, né, eu uso os profetas para falar. Sonhos e visões. Sonhos e visões. Pastores, mais uma licencinha aqui para que a gente fale com o nosso querido telespectador, o Laércio. Olá, Laércio, bom dia, seja abençoado. Bom dia. Em nome de Jesus. Pode ficar à vontade aí para fazer a sua pergunta, a sua colocação para nós aqui do Clínica da Um. Sobre crítica, eu entendo o seguinte, que a crítica é sempre válida. O meu cabelo maior que eu acho, o pior é a indiferença. Eu tenho, assim, na minha vida, desde criança, ensinamento até dos meus pais, que é melhor você se lembrar do que não. Porque ninguém preocupa com saudade do que tem sido. Alô? Oi? Laércio? Alô? Isso. Oi? Isso, pode continuar, porque deu um silêncio aí, então você pode continuar a sua colocação. Ah, tá. Eu estou sem som para mim também. Não, é o seguinte, é que para mim, críticas, repetindo, né? Crítica para mim, eu acho que ela é sempre válida. Ela sempre faz a gente crescer de uma certa forma. Ou, também, é melhor do que a indiferença. Quando alguém está te criticando, é porque você está sendo bom. Você está crescendo, você
está incomodando de uma certa forma, principalmente, creio eu, aqueles mais acomodados ou fracos. Numa guerra, por exemplo, ninguém se preocupa com um adversário fraco. Essa é a minha base de entendimento sobre crítica. Ok. Laércio, Ok? obrigado aí pela sua participação aqui conosco, você que fala de Ipatinga, né? Um abraço aí a toda Ipatinga, o Vale do Aço, aqui em Minas Gerais. Deus os abençoe aí também, viu, meu irmão? Pastores, aí ó, essa é a posição do nosso querido Laércio lá de Ipatinga, que quem recebe crítica é o famoso pé que dá fruto, né? É o que recebe pedrada. Está frutificando, né? Não é isso? A síntese daquilo que ele quis dizer é basicamente isso. Porque está ali, está frutificando, então é o que vai receber pedrada mesmo. É isso que acontece, na opinião de vocês? De uma certa maneira, a pessoa é criticada por algo que ela faz ou por algo que alguém espera e ela não fez. Então, a pessoa ela é criticada se ela é, de alguma forma, alvo de uma observação. Porque ninguém critica se ela não tiver observado essa pessoa. Então, o que a gente pode entender é que se você observa, significa que você tem, em determinado momento, um interesse, ou naquilo que a pessoa está fazendo, ou naquilo que a pessoa está deixando de fazer. Então, esse é como se fosse uma base para a crítica. Você não pode criticar a respeito daquilo que você não conhece, daquilo que você não viu, não sabe, né? Ou não tem nenhum conhecimento. E em cima de expectativas também, né? Sim. Não é? Porque muitas vezes a pessoa está na expectativa de você de um jeito e você não vai satisfazer. Você não corresponde. Corresponde. Inclusive, eu queria, assim, só aproveitar e mandar um abraço para uma das nossas telespectadoras, assim, bem assíduas aqui, né? Não só do nosso quadro Clínica da Alma, mas de todo um pouco. Não. A minha esposa está trabalhando, mas é a dona Nazinha, que é a mãe da Selma, né? Que trabalha conosco, e ela assiste sempre, todos os dias. Então, um abraço para a dona Nazinha. E agora é boa tarde, né? Então, boa tarde para a senhora, que Deus abençoe a sua vida, né? E a senhora é uma bênção aí na família, com certeza. E, pastores, quanto à crítica, essas dificuldades de receber essa crítica, a gente já falou dessa questão da humildade, e sobre o aspecto, por exemplo, espiritual, o que é colocado como barreira na recepção, no recebimento dessas críticas? Primeiro o inimigo, né? Que lança as setas na questão para que a pessoa entenda, né, o contrário daquilo que você está falando. Segundo, o orgulho, tá? Que aí entra o orgulho. Eu sou mais espiritual do que você. Por que eu vou aceitar uma crítica sua se eu sou mais velho do que você? De idade ou na área espiritual? De repente você trabalha com família e você chega perto de mim e fala, eu acho isso. Eu falo, não, Serginho, eu concordo com isso e tal. E vai ser bom para mim crescer, mas muitas vezes chega perto da pessoa, tem gente que acha que é espiritual demais, entendeu? Então você não alcança o nível espiritual que ela é. E se você for falar uma coisa com ela tem uma saída para você assim, de uma forma assim, ele não vai me vencer nisso. Outros acham que conhece a palavra demais. E ele vem, né, nesse sentido assim, quer te vencer em cima disso. Então aí vem o orgulho, tá? A pessoa é orgulhosa. Vem o ego também, o egocentrismo, no sentido, eu sei, fulano sabe mais do que eu, por que ele vai querer me dar aula agora? Tem gente que fala assim, por que fulano está tentando me dar aula agora? Está querendo me ensinar. Na área espiritual, estou falando na área espiritual. Isso traz um problema muito grande. Tem uma outra questão, Sérgio, só te cortando, tem uma outra questão que eu vejo assim, muito importante, é que muitas vezes a pessoa ela confunde a questão da crítica com a sua autoestima. Porque muitas vezes, quando a pessoa ela é criticada, ela traz para si, então, ou seja, com uma visão de que ela está sendo rejeitada. Né? Se eu estou criticando alguém, trazendo, olha,
por que você não vai por esse caminho, de repente é bem melhor, porque isso. Então, qual a visão normalmente? A pessoa, ela pensa que eu a estou rejeitando. Não é? Por quê? Porque ela não tem resolvido dentro de si essa questão da sua autoestima. Então, por isso que muitas vezes tem pessoas que não sabem lidar com a crítica, porque ela acaba trazendo para si como ela sendo errada, ela está sendo desqualificada, ela como pessoa, como indivíduo, está sendo, então, criticada e não as suas ações. E muitas vezes essa questão se confunde, muitas vezes nessa situação de aprender e corrigir, de errar e de acertar. Então, essa é uma situação que precisa ser resolvida dentro de nós, ou seja, o nosso valor, e entendendo que nós sempre estamos em processo de sermos melhorados, aperfeiçoados no Senhor, é uma caminhada, não é? E isso não quer dizer que você está desqualificado, que você não é a pessoa certa para o lugar que você está, ou seja, é essa diferença que nós temos que fazer. Inclusive, eu quero abrir aqui um parênteses e falar para os nossos telespectadores que hoje inicia a nossa escola de restauração. A nossa escola, com duração aí de cada módulo, né, de 2 meses. Então inicia hoje a turma à tarde e à noite, sempre aulas na segunda e na terça-feira, tanto à tarde quanto à noite. Então, se você está aí decidindo, dá tempo ainda de você fazer a sua inscrição, você pode ir diretamente lá, já a partir da 1h30 o pessoal já está lá, 1h, e as aulas começam às 2h da tarde. A gente espera você lá, viu? Rogério, no aspecto, né, e demais pastores, nós estamos falando aqui do receptor. Agora, nós sabemos, e eu gostaria de abordar com vocês, essa questão do emissor. Porque tem gente que pensa assim, eu vejo uma coisa errada, eu vou lá e falo mesmo. E é na hora. Comigo é assim, eu não mudo de roupa para poder falar. Tem esse outro lado. Tem. É a pessoa que já pensa na crítica que vai fazer. Isso. Só que é aquela história, não é o que eu falo, mas como eu falo. Isso também é um aprimoramento que nós temos que passar por ele. E é um ditado antigo, né? Franqueza, não põe mesa, não é isso? Entendeu? Como diz o pastor Márcio, às vezes o cara diz que é franco demais, mas na verdade ele é mal educado. É grosso. Com certeza. E uma coisa interessante nessa questão, Serginho, a Bíblia ela é realmente muito clara nisso. Primeiro, se você vai com a intenção de exortar a pessoa, porque esse é normalmente uma das coisas que a pessoa, né, toma, eu vou porque fulano está agindo errado, então se sente cheia do direito. A minha intenção é ajudar, né? Normalmente é isso, né? Eu vou para ajudar. Então, se você vai para exortar, se a sua crítica ela vem com um tom de exortação, a palavra de Deus é muito clara que aquele que exorte, faça-o com amor. Então, esse é o primeiro ponto. Você vai dizer a verdade, então você saiba que, mesmo a verdade, ela precisa ser acompanhada com amor. Esse é o primeiro ponto. Se você vai simplesmente dizer a verdade e o seu propósito não é a exortação, e você vai agir como um profeta, aquele que vai mostrar o erro, né? Então, lembre-se também que a profecia tem um propósito, e o propósito da profecia é a edificação. Então, você vai ser profeta, então, instrumento de Deus para edificar. E muitas vezes a gente esquece disso. A gente fala as coisas somente do nosso ponto de vista. E não está nem aí a maneira como o outro vai receber. Então, se você é aquele que dentro de um contexto de comunicação só se preocupa em ser o enviador da mensagem e não se preocupa como que o recebedor vai receber essa mensagem, você não está sendo um bom comunicador. Então a sua crítica não surtiu o efeito, nem que você falou que ela ia surtir. Né? Então, de repente, ao contrário, né? Produz o efeito contrário. Então, esse crítico foi um mau comunicador, né? Porque ele não conseguiu fazer com que a mensagem que ele supostamente diz que seria responsável por levar, chegasse a outra pessoa.
Então, outra Isso pessoa não é recebeu. o que a gente vê mais comumente aí, por exemplo, nas brigas de casais, né? Um quer falar do defeito do outro, quer chegar em um determinado momento, mas se preocupa muitas vezes só com o seu próprio interesse, não é isso? Exatamente. O canal é só ele, É. o outro. Mas Aniquila. infelizmente nós temos no nosso meio pessoas que elas estão em certos lugares ou elas frequentam certos lugares apenas com o intuito de achar e ver os erros e os defeitos, né? Tem pessoas que não têm a capacidade de ver as coisas boas, de extrair as coisas boas, não é? Tem pessoas que já vão com seus olhos sempre crítico e elas começam a olhar. Por quê? A gente sabe por quê. Porque são pessoas que estão tendo uma visão meramente circunstancial e carnal, não estão na perspectiva espiritual, né? Então, as pessoas que não estão olhando nessa perspectiva espiritual, então elas enxergam a roupa de quem está lá na frente, aquela roupa está horrível, começaram com essa música, o louvor, logo essa música, sabe? Que choradeira, estou achando que esse negócio... Sabe? Tudo é crítica. Por que isso? Porque está calor, porque está frio, porque teve que estacionar o carro não sei aonde. Tudo é motivo para reclamar, tudo é motivo para criticar, não é? Então, quando nós saímos dessa dimensão e começamos a entrar numa outra dimensão, não estou dizendo que nós não devemos de pensar, olha, vamos avaliar aqui como é que foi o evento, vamos ver os pontos positivos, os pontos negativos desse evento. Isso faz parte, né, de qualquer coisa, né? Quer seja no ambiente de trabalho, né, familiar também, a gente tem que fazer essas avaliações. A avaliação é uma coisa. Agora, outra coisa é nós simplesmente apenas vermos as questões críticas e o único intuito que marcou, que saiu dali, isso não funcionou, isso não funcionou, isso não funcionou. Até a palavra que o pastor pregou estava horrível, entendeu? Então, assim... Até a tradução da Bíblia que ele usou estava... Isso, horrível demais, né? Então, assim, é complicado. Então, nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus venha sondar verdadeiramente os nossos corações e, principalmente, avaliar as nossas motivações. Quais são as nossas motivações, né? Muito bem. Queridos pastores, nosso programa chega ao final.